sempre que nós falamos de mobilidade, é apontadas muitas vezes o automóvel como o inimigo número um das cidades. É o inimigo? Não é um inimigo? Não é o inimigo. Quando nós utilizamos excessivamente, passa a evidenciar aquilo que são os malefícios associados à utilização. Quanto tempo para se conseguir reverter anos e anos de falta de investimento na ferrovia? Não entendo isso como uma falência, eu entendo isso como um passo intermédio no sentido correto. Quando falamos de cidades e do futuro da mobilidade, o que é que está a falhar em Portugal? Será que os automóveis são mesmo o inimigo número um das cidades, o principal alvo a abater, ou fazem parte da solução? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Autotalks, desta feita durante a 36ª edição do Congresso da ANECRA. Mais de 600 profissionais do setor automóvel estão hoje reunidos neste espaço para debater aquilo que é o presente e, sobretudo, o futuro deste setor que representa cerca de 18% de toda a receita fiscal em Portugal. Para nos falar sobre questões de mobilidade neste formato Autotalks que tem o apoio do Banco Credibon, temos connosco Susana Castelo, CEO da TIS, consultora em transportes e inovação de sistemas e uma voz de referência sempre que o tema é mobilidade urbana e acredito, Susana, não estou a exagerar. Para começar, vamos precisamente por aí. Sempre que nós falamos de mobilidade, é apontadas muitas vezes o automóvel como o inimigo número um das cidades. É o inimigo? Não é um inimigo? Antes de mais, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de partilhar aqui as opiniões. O automóvel não é o inimigo, faz parte da nossa vida de sociedade, mas é um pouco como a utilização excessiva de todas as coisas. Quando nós utilizamos excessivamente, passa a evidenciar aquilo que são os malefícios associados à utilização. Portanto, é que o automóvel tem um papel e terá sempre, e é muito importante. Numa cidade do futuro. Numa cidade do futuro, vai até continuar lá, vai continuar lá. O futuro, a cidade do futuro daqui a 15 anos vai continuar a Vai ter continuar a ter automóveis. Resta saber, resta saber em que quantidade e com que utilização. Se continuarmos como estamos, vai ter muitos automóveis, provavelmente muito mais elétricos que nós temos hoje, mas vamos continuar a ter os problemas que sentimos atualmente. Se começarmos a pensar de forma inteligente podemos ter automóveis, mas temos uma utilização mais coerente do espaço público e uma coexistência mais pacífica entre os diferentes modos. E honestamente, eu não trabalho no setor do automóvel, mas trabalho no setor que interage com os automóveis e os outros modos de transporte. Penso que é uma oportunidade de começarmos a pensar na forma inteligente dos automóveis. Quando estava a refletir sobre este congresso foi muito interessante porque permitiu olhar para os números, para as estatísticas e de facto são muito impressionantes. É um mercado que envolve de facto muito dinheiro, envolve muita gente e nós temos que respeitar muito isso. Mas é importante que as cidades tirem partido das vantagens e do potencial do automóvel, mas ao mesmo tempo afinam algumas regras, mais do que as que existem hoje, para que essa convivência seja mais saudável e equilibrada. Do seu ponto de vista, quando falamos de cidades e do futuro da mobilidade, o que é que está a falhar em Portugal? As políticas. Claramente as políticas, porque é muito fácil reduzir o preço do transporte público, isso já se fez, já não se utiliza o transporte público por causa do preço. O preço neste momento é muito mais acessível. A oferta de transporte público, quer se queira, quer não, tem vindo a melhorar muito e as pessoas respondem com aumento de procura, mas as políticas têm que ter medidas difíceis e que os políticos com os ciclos que são muito curtos, de facto, resistem a tomar. E, nomeadamente, estou a falar de políticas de estacionamento, estou a falar de políticas de redução de velocidade para proteger a segurança das pessoas nas várias dimensões portanto, agora a preparar esta conferência percebi do horror que nós temos do ponto de vista do investimento da frota automóvel. Estamos aqui a falar na substituição há consciência das frotas automóveis muito envelhecidas, mas se nós fizermos esta migração dos veículos elétricos ao ritmo que estamos a fazer agora e assumindo que em 2035 acabaram-se os veículos, a venda de veículos a combustíveis,
vamos demorar muito, muito, muito tempo até termos uma frota bastante, digamos, não poluente diretamente. E, Sobretudo portanto, nas cidades onde tudo nas cidades, a questão da saúde pública, sim, é muito não só do importante. CO2, que é sempre uma das métricas, mas nas cidades, o NOx e todas aquelas partículas que são nocivas à saúde pública. Falando de dados, neste momento em Portugal existe mais de 1,5 milhão de carros em circulação com idade superior a 20 anos. E a idade média do parque automóvel também Dá 25 continua, bem. também continua a aumentar. O que é que onde é que nós estamos a falhar enquanto sociedade? Porque nós já demos mais de 90 anos para conseguirmos fazer uma rede de transportes públicos capaz de servir as pessoas, mas nós continuamos a ver os portugueses, apesar de terem uma capacidade financeira cada vez mais diminuta, com carros cada vez mais velhos, a recorrerem ao automóvel. Estava a falar há pouco de estacionamentos. Uhum. Nós vamos a várias cidades europeias e vemos silos à entrada das cidades para estacionamento. Entramos em Lisboa ou entramos no Porto e não vemos nada. Bom, é isso. Todos nós saímos de Portugal e dizemos: "Ai, aquilo é espetacular, as cidades são tão simpáticas, as ruas são tão agradáveis", mas nós formos para uma cidade portuguesa, o que vemos em muitas das ruas são muitos carros estacionados. E muitos à procura de E estacionamento. muitos à procura de estacionamento. E enquanto nós não temos, por isso é que eu falo da importância da política, enquanto não houver a coragem política de dizer: "Bom, temos mesmo que intervir ao nível do estacionamento", e da forma como em muitas cidades portuguesas o estacionamento na via pública é gratuito ou é muito, muito, muito barato e, portanto, quer dizer, o estacionamento não está na equação, é gratuito, faz parte, está disponível, pelo menos no imaginário das pessoas. Portanto, é um dos sítios que nós temos de intervir e não apenas no estacionamento de eu que saio da minha casa e que vou para o pé do sítio onde trabalho. Estou também a falar daquilo que é o estacionamento dos residentes. Uma pessoa que não tem hoje estacionamento associado ao apartamento tem a expectativa de estacionar na via pública. De certa forma é legítimo, porque temos cidades antigas, não havia carros, agora temos, portanto temos que encontrar soluções. Agora temos que equacionar se no espaço público, um espaço tão restrito, se é mesmo legítimo que exista o terceiro, o quarto e por aí adiante o veículo e essa utilização desse espaço seja tão barata a tender para o gratuita. Portanto, sendo um espaço que é restrito, eventualmente nós podemos dizer é legítimo o primeiro carro, mas o segundo e o terceiro já que tem que ter um custo superior para a utilização do espaço público. As pessoas têm que encontrar soluções fora. E existem neste momento muitas cidades europeias que estão a trabalhar nesse sentido. Dizem não, o primeiro com certeza é legítimo, mas o segundo e o terceiro, se é uma opção da família tê-lo, tem que encontrar uma solução e tem que pagar por ela. E nós, alguns no tempo, temos que começar a equacionar essa questão. Para o setor automóvel, parece ser uma oportunidade, porque não no primeiro carro, porque o primeiro carro as pessoas têm tendência a precisar de, mas quando nós falamos de um segundo, de um terceiro carro numa família, ele não é preciso sempre, sempre, sempre. E, portanto, abre a janela a modelos de partilha automóvel, eventualmente não iguais àqueles que nós há uns anos experimentámos e não tiveram grande sucesso, mas eventualmente de clubes automóveis, em que são partilhados por um universo de pessoas, em que sabem que têm disponibilidade, como pré-reservas neste momento a tecnologia ajuda-nos muito nesse sentido, e ali no bairro há um carro que resolve as minhas questões e Tem tentadas muitas alternativas a sim, car sharing de muitos modelos, mas até agora eu nenhuma viabilidade. acho que ainda não Não. foi, acho que ainda não foi. E com, as novas gerações que neste momento nós estamos a fazer uma mudança geracional e felizmente, não é? Portanto, neste momento temos, os millennials já estão no mercado de trabalho, já estão, a mover-se neste exercício pendular, estão a adquirir o poder de compra e têm uma forma de pensar um automóvel muito distinta. Eles querem o acesso, não querem a posse. E isso abre uma janela de oportunidade, quer para esta utilização de segundo e terceiro veículo, que o teletrabalho também permite tornar mais fácil, porque se eu não saio de casa todos os dias, também não preciso do carro todos os dias, ou pelo menos para fazer aquele casa-trabalho. Portanto, se calhar pode ser partilhado um veículo por 2 ou 3 pessoas e, portanto, aí fazer uma redução dos custos, de fixos do automóvel e, por outro lado, esta geração, no fundo, mais consciente para as questões da sustentabilidade e menos focados na posse,
estão muito mais disponíveis para aderir a soluções dessas, desde que também sejam economicamente interessantes. Economicamente viáveis, não é? Isso podia ajudar-nos a resolver esta questão dos carros muito, muito, muito velhos que andam, que se perpetuam. Portanto, criámos aqui uma lógica de incentivo. Recentemente, a Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou uma proposta, o Small Affordable Car Initiative. Exatamente. Um carro mais pequeno, um microcarro, sobretudo pensado para as cidades. Mas e as pessoas que vivem fora dos grandes centros urbanos? E que nós em Portugal sabemos que são muitas, porque a entrada e saída das grandes cidades em Portugal faz de forma massiva e sempre por automóvel. Não acha que, tendencialmente, no debate político e público, começamos sempre a questão da mobilidade nas cidades pela proibição e pelo aumento de custos da utilização do automóvel e devíamos de colocar uma ênfase não no, em parte, no problema, mas sim na solução, ou seja, transportes públicos de maior qualidade e com maior abrangência territorial? Esta restrição do estacionamento, que me parece ser uma medida que está neste momento em falta, é para conseguir ganhar espaço para o transporte público e para o andar a pé e para o andar de bicicleta nas cidades. E a alternativa? A alternativa. Bom, a alternativa nos últimos anos nós não podemos dizer que não tem melhorado muito. E também não podemos dizer que as pessoas não tenham aderido, porque o que nós vemos nos últimos anos, as estatísticas, portanto, em 2023, só vou agarrar aqui na área metropolitana de Lisboa, porque são números que são conhecidos e que são muito entusiasmantes, e também acaba por ser o contexto em que nós estamos. Nós temos estado a assistir a uma aposta tardia, mas significativa nos transportes públicos, e isso tem acontecido aqui em Lisboa é claríssimo, aquilo que é a marca Carris Metropolitana, tem havido um incremento muito significativo na oferta que é profissional e que tem números incrementais de procura. Portanto, nós, só para termos uma noção, em 2023, em maio, que é assim um mês de referência, tínhamos à volta de 570 mil passageiros. Em maio de 2025 temos mais de 700 mil. Portanto, as pessoas estão a responder, as pessoas estão a procurar o transporte público. Outra medida que penso que foi muito importante, com aspectos positivos e outros que não se anteveram logo, foi o passe ferroviário verde. Portanto, o que aconteceu foi que as pessoas usaram essa oportunidade de um passe mais barato para utilizar o comboio. Não é totalmente verdade que não houve um incremento da oferta de transporte público, não acompanhou as necessidades e tivemos um déficit tão grande de investimento ao longo dos últimos anos, que agora tudo o que se tem feito, a adesão, e devíamos pôr mais autocarros na rua, mais comboios nas infraestruturas e Onde é que depois acha demora que, tempo. onde é que acha que é necessário investir mais? Na rodovia ou na ferrovia? Talvez um exemplo claro da falência do nosso sistema ferroviário é a quantidade de autocarros que nós vemos a fazer Lisboa-Porto todos os dias com passageiros. Quanto tempo para se conseguir reverter anos e anos de falta de investimento na ferrovia? Eu, por acaso, não entendo isso como uma falência, eu entendo isso como um passo intermédio no sentido correto, porque o que nós víamos antigamente, quando fazíamos uma ligação Lisboa-Porto, pessoas agarravam no carro e iam, e continuam a fazê-lo. Mas a verdade é que o comboio está cheio. Se nós tivermos então, portanto, se não se reserva com antecedência, corre-se o risco de não ter lugar. Isso quer dizer que há escassez de oferta, portanto, a procura existe. Os autocarros e os autocarros expressos nos últimos anos têm sido muito curioso, são positivos. Vamos ver. Nós temos uma ligação de autocarro expresso cheia e muito forte, é um sinal positivo, porque também é uma medida de sustentabilidade. A alternativa é aquelas pessoas irem de carro ou não irem, no fundo ficavam inibidas de se moverem, e portanto dizer que temos muitos autocarros a fazer um Lisboa-Porto, é claro que era preferível termos um comboio, mas enquanto não o temos, prefiro ter os autocarros do que ter os carros, e portanto eu encaro os autocarros expresso como positivos. Vai demorar o tempo, enfim, agora foi lançada a primeira fase da alta velocidade, para a construção da linha Lisboa-Porto. São projetos muito complicados, de investimentos muito significativos,
Portanto, ainda vai demorar algum tempo. E, na verdade, é uma linha que está constrangida. A mesma coisa se passa naquilo que são as linhas das periferias das áreas metropolitanas, ou aquilo que se passa no Algarve, que houve um desinvestimento muito grande durante demasiado tempo na ferrovia. E agora é preciso recuperar, e são investimentos que não conseguimos ao fim de 6 meses ter resultados. Temos que pensar mais longe, mas não perder o Por foco, isso que que é acredito que o pelo automóvel caminho. vai continuar a ser, Vai vai continuar. continuar a ter o seu papel nos próximos anos, quiçá até para sempre no futuro das Vai ter, cidades. o automóvel vai ter sempre o seu papel, porque vamos ver, em contexto rural, ah, está a haver uma melhoria do transporte público, mas não responde a todas as necessidades. Existem soluções de transporte público flexível, no fundo é um táxi público em que, no fundo, se a pessoa diz eu preciso deste serviço, ele é acionado e com preços mais económicos. Mas o automóvel vai ter sempre um papel nos períodos, ao fim de semana, à noite, durante a semana, porque as pessoas, Da CP. durante as greves da CP, porque temos coisas para transportar, porque temos que ir às compras, porque há um conjunto de ações que nós temos de fazer, coisas que precisamos, em que o automóvel, quando vamos de férias, às vezes precisamos de levar, enfim. Mas há sinais positivos, não há? Eu acho Quando que sim. se aumenta, quando se reduz o preço do transporte público, quando se aumenta a sua frequência, os portugueses estão a aderir e Sim. estão a aceitar. Eu acho que o caso que demonstra que, havendo oferta, as pessoas respondem, é o corredor de Setúbal, ali de ligação a Setúbal, em que era um serviço garantido pela Fertagos, era assim feito há muito tempo, mas porque os preços, numa primeira fase, o preço era elevado, portanto as pessoas acabavam por fazer as contas e vir de comboio. É um serviço de bastante qualidade, bastante rápido. Com alguma agora degradação ah, devido ao mas é o aumento da sucesso, procura. lá está. Mas o que é que se passava? Tinha um preço elevado e não tinha grande adesão. Quando se introduziu o passe navegante e passou-se para um preço metropolitano de 40 euros, que todos nós reconhecemos que é bastante simpático, houve um aumento da procura. Quando mexeram. Mas porquê que a oferta, falando do caso da Sim. Fertagos, e seguramente que muitas das pessoas que nos estão a ouvir, provavelmente estão-nos a ouvir através do Apple Podcast ou do Spotify, enquanto fazem a sua viagem de casa para o trabalho ou de trabalho para casa, e poderão estar precisamente a bordo de um Fertagos. Porquê é que não se aumenta a cadência de... Pois, mas foi assim. É vistas curtas por parte das nossas entidades públicas que fazem os nossos transportes a pensar apenas no dia da manhã? Ou... Esse foi uma das medidas seguintes que introduziu um grande sucesso de aumento de procura, porque mudaram a lógica de cadência na oferta que era dada às pessoas, e as pessoas responderam de forma maciça, porque passaram a ter muito mais frequência, um preço que já era simpático, e eles aderiram, e depois de repente confrontámos-nos com esta ideia: olha, temos mais procura do que temos capacidade de transportar. Como utilizador da Fertagos, muito apertado, não Sim. esqueço, devo dizer que está a ser um sucesso agora. Esperamos que pelo passo seguinte. O problema dos comboios é que eles não estão ali na loja, não é? Se nós nos carros esperamos alguns meses para ter um carro novo, Ou compramos um carro ou usado. compra-se um carro usado, no comboio há os tempos dos concursos e há os tempos da construção, e portanto não vamos ter ilusões. É uma resposta que não será daqui a 6 meses, mas espero e acredito que esteja a ser tratado no sentido de incrementar a oferta, mas obviamente para quem lá anda é um incómodo e não era o que devíamos ter, mas se nós pensarmos naquilo que é a lição positiva que este exemplo nos dá, eu acho que é muito entusiasmante. E na verdade, isso não significa que naquele corredor as pessoas tenham deixado de andar de carro. Significa que algumas pessoas deixaram de andar de carro. E eu penso que esse é o caminho. E às vezes, nos dias, essas pessoas vão de comboio e noutros dias vão de carro, e não tem mal. O importante é nós termos esta capacidade de não ser um tudo ou nada e podermos recombinar a forma como nos movemos. É, sem dúvida. Importante a liberdade de escolha e de escolher aquele que é o transporte Sim. que melhor se adequa àquela que é a nossa realidade. Susana, muito obrigado por Obrigada, ter estado eu. neste Autotalks, falando de automóveis, de transporte, de mobilidade urbana, um tema cada vez mais
na agenda de todos nós, seja por necessidade, seja também por imperativos ambientais. Nós estamos de regresso nos próximos dias em mais um Autotalks, desta vez na 36ª edição da Conferência Anual da ANECRA, quem sabe daqui por uns tempos, noutro grande evento. Já sabem, podem nos continuar a acompanhar através de razãoautomóvel.com, através das nossas plataformas e redes sociais, do YouTube ao Apple Podcast e também ao Spotify. Este Autotalks teve o apoio do Banco Credibon. Quanto a mim, é tudo por hoje. Um abraço e até ao próximo conteúdo.